Boa tarde, irmãos. Estamos aqui dia 10 de junho de 2020 para continuarmos o nosso estudo bíblico no livro de Eclesiastes. Vamos passar a palavra agora a pastor Elias e Sônia para prosseguirem com o nosso estudo. Liga o microfone, Sônia. Liguei. Foi. Sim. Foi. Boa tarde, queridos. Satisfação estar com vocês, né? Para mim, sempre um motivo de muita alegria. Eu não falo de boca para fora. Eu falei realmente porque a igreja de Vista Alegre é uma igreja que me abençoou. Foi uma igreja abençoadora, né? Então, eu devo, assim, muito diante de Deus a vocês, pelo bem que vocês fizeram para a minha vida, para a minha família. Então, eu tenho uma gratidão muito, muito estreita com vocês, tá? Então, nós estamos fazendo um estudo no livro de Eclesiastes. Nós sabemos que foi feito, né? O autor é Salomão, trata-se de literatura sapiencial, livro de sabedoria, como Salmos, Jó, Provérbios, né? E esse livro tem muito a nos ensinar, porque retrata muitas coisas que são comuns a nós, nossa vida. Dando prosseguimento ao capítulo 5, hoje, vamos entrar no capítulo 5. Antes de estar fazendo a leitura, vou pedir até que a Sônia esteja orando, para facilitarmos assim para o nosso tempo também, né? Então, esteja orando para darmos sequência. Senhor, como é bom, ó Pai, estarmos reunidos nesta tarde do dia, Senhor, que Tu nos acrescentas. Louvado seja o Teu nome, como é bom estar junto com nossos irmãos, ó Deus, para aprendermos mais de Ti, da Tua palavra. Então, nos ensine, Senhor, fale aos nossos corações, a Tua palavra que é viva e eficaz, que ela traga um grande efeito em nossas vidas. Muito obrigada por essa reunião, muito obrigada por essa iniciativa, que Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre cada lar representado, sobre cada família, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos pelo estudo agora. Amém. Amém. Bem, o capítulo 5 vai trabalhar o título em negrito de Almeida, a loucura de votos precipitados. Mas ele vai falar muito mais do que somente a loucura de votos precipitados. Porque o versículo 1 tem uma expressão muito interessante, que é guarda o pé. Né? Capítulo 5, versículo 1. Guarda o pé. Na minha versão da NVI, ou seja, seja reverente. Guarda o pé, seja reverente. Nós, como crentes, nos alegramos muito, conforme o salmista mesmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e nós vamos para a casa do Senhor. Nós levamos também nossas ansiedades, levamos nossos problemas, nossas aflições, mas vamos à casa do Senhor para cultuar o Senhor. Juntamente com os nossos irmãos, fazemos aquela assembleia solene de adoração ao Senhor. O que acontece que quando nós chegamos à porta para entrar no local, né, no local do templo, né, até porque não preciso explicar que o templo somos nós, mas o lugar reservado geograficamente, né, para estarmos como igreja reunidos, o que acontece? Nós, às vezes, somos irreverentes em muitas questões. Ele fala que guarda o pé, seja reverente, ou seja, tenha prudência para vir adorar a Deus. Tenha prudência. Você vai cultuar a Deus e dedicar um tempo para isso. Então, seja prudente nisso. O teu tempo tem que ser, diante de Deus, um tempo bem apropriado. Um tempo que você tem para poder aprender, reaprender. Um tempo de aprendizado. Um tempo de abençoar, um tempo de ser abençoado. Então, é para termos pensamentos compenetrados. Eu botei aqui pensamentos compenetrados, evitando que os nossos pensamentos divaguem. Porque
Fatalmente, queridos, nossos pensamentos roubam a atenção, nossas aflições, nossas ansiedades roubam o tempo apropriado para louvar o Senhor. Quantos de nós estamos assim, ouvindo a mensagem, seja qual for, o mais eloquente do pregador, e nossos pensamentos estão na conta a ser paga no dia da manhã, pensando no cônjuge, pensando no filho, pensando em qualquer outra coisa, que amanhã é o dia de trabalho, segunda-feira é dia de voltar à rotina do dia a dia. Nós pensamos em muitas coisas, e nosso coração não está guardado. Nem o pé, e muito menos nosso coração de estar inteiramente guardado, compenetrado para louvar o Senhor. Então ele fala, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, tem os pensamentos, as tuas atenções para isso. Seja reverente nisso. E os versículos 2 e 3 nos traz uma situação interessante, porque ele fala, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E é uma coisa totalmente diferente. Deus está nos céus e nós aqui na terra. É um contraste nisso. É um contraste, essencialmente é um contraste aqui, entre o justo poder de Deus e a nossa natureza pecaminosa. Precisamos nem entrar em detalhes acerca disso. Nós sabemos muito bem quem nós somos como homens. Então, ele continua dizendo que nós deveríamos evitar repetições vãs. E quando eu falo de repetições vãs, eu estou falando de orações, aquelas orações copiosas, as orações cheias de misericórdia, as orações de clamor, de busca. Nós estamos falando, aqui segundo Eclesiastes, as orações vãs que são orações sem sentido. Às vezes nós nos vemos assim, orando o Senhor, e quando vemos as nossas orações, realmente são orações sem sentido algum. Né? Às vezes a busca ao Senhor em oração, nossas petições são petições que, se o Senhor atendesse, nós seríamos até mortos, muitos de nós. Porque nem sabemos pedir essa palavra como convém. Pedimos coisas totalmente exacerbadas, coisas estranhas, coisas que não vão trazer nenhum proveito para a nossa vida. Mas nós pedimos. Senhor, me dá uma Ferrari. Senhor, me dá uma Ferrari. A gente pensa coisas absurdas. Né? Senhor, eu quero um apartamento na Quinta Avenida de Nova York, uma cobertura. São coisas assim. E tem a ver isso. Mas, às vezes, nos vemos, não com essa hipérbole toda, né? Se dispare toda, mas, às vezes, nos vemos presos a pensamentos e orações que nós, quando levantamos, nós até questionamos com a gente mesmo. Que oração? Que oração é essa que eu fiz? Caramba, que oração é essa? Isso é muito triste. Então ele fala acerca de orações, que essas orações não sejam orações vãs, repetidas. E diz mais, versículo 3, né? Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar, palavras nécias. Essas muitas palavras, essas apressadas palavras sem coerência alguma. Né? Aí nasce o quê? Nasce o tolo. Nasce o tolo. A minha versão da NVI, na parte B do versículo 3, diz: as muitas palavras e as apressadas usadas na oração, nasce a prosa vã do tolo. Falamos, oramos, não tem nada a ver. Deus está dizendo, não vou. Deus está olhando do alto céu, sua glória, deixando que a gente entre em alguma coisa que tenha sentido. Que nossas palavras tenham algum sentido em relação. Estamos buscando ao eterno, nós temos que nos aquietar e aprender a orar. Orar como convém. Os versículos 4 e 5 dizem: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não se deve subornar a Deus com um voto impensado. Né? Às vezes o nosso afã
nosso desejo, e até são desejos assim plausíveis, desejos sérios, né, sensatos. Às vezes fazemos uma coisa, se o Senhor me abençoar nisso, se o Senhor me der essa bênção, eu vou 3 pontinhos. Se o Senhor ouvir a minha oração, eu vou fazer isso assim, assim. Nós fazemos, às vezes, votos até impensados. Gostei, digo que são sensatos. Né? Lembra do voto, o voto de Ana? Olha, até porque o voto é opcional. O voto não é um mandamento. O voto é uma coisa opcional. Mas lembra do voto de Ana? Elcana estava ali, né? Falou para ela que ela era melhor que muitos filhos, né? Com o prazer que tinha com Ana, o amor que tinha para com ela era maior que muitos filhos, uma penca de filhos, mas ela era desejosa, como uma mulher judia, de ser fértil. Mas quando ela faz um voto, ela faz: se o Senhor me deres um filho, ao Senhor vou trazê-lo, ao Senhor vou ofertar. Ela faz um voto. Ela faz um voto, o Senhor a atende, nós sabemos da palavra, conhecemos a história de Ana, o Senhor atende, e ela traz Samuel já desmamado para se apresentar a Eli. E fala: está aqui o garoto, orava por ele, fiz um voto diante de Deus. O voto tem que ser um voto de Ana. Um voto de Ana. Esse voto sagrado do Senhor. E depois que Ana levou Samuel a ser criado, né, ter o seu cuidado por Eli, a Bíblia diz que Deus deu a Ana e Elcana filhos e filhas. Deus se agradou disso. Porque há votos precipitados, como o voto de Juízes 11:30-31, o voto de Jefté. Aquela guerra toda, se o Senhor der vitória, o primeiro que sair, né, minha presença, e quem chega? A filha. E o voto que ele faz, no caso, foi dado à menina, né, a filha de Jefté, não a morte. A gente pensa às vezes que ela foi despedaçada. Não, Deus não se agrada disso. O que ocorreu ali foi que ela não foi possível ela casar, né? O pai fez um voto que ela não seria desposada, não viria a ser casada. Ela trabalharia toda a sua vida, a sua virgindade. Forma perpétua. Isso para uma judia é terrível, terrível. Continuando, no versículo 7, nós vamos entrar em outra esfera. Já é a questão do temor a Deus. Né? Diz o versículo 7, porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. E é justamente isso que fala toda a temática do livro, temor do Senhor. Lá no final de Eclesiastes, falar sempre do temor do Senhor. E é o tema do livro de Eclesiastes. Temer a Deus. E temor do Senhor é o tema central do livro, como falamos. E significa ter reverência, ter admiração, fervor em resposta à glória de Deus. Achei isso interessante, muito lindo. Temer a Deus não é só nós ficarmos naquela primeira compreensão, mas trazermos de forma mais profunda que temer ao Senhor é ter reverência, é se admirar do Senhor, se admirar dos feitos do Senhor. Quando nós nos admiramos dos feitos do Senhor, nós não somente nos alegramos, mas nós ficamos: olha o que Deus pode fazer. Olha, com Deus nada é impossível. Isso deve trazer a cada um de nós um temor, uma admiração. E essas coisas vêm antes da adoração. Se adorarmos o Senhor, primeiro trazermos uma reverência, uma admiração, um fervor, isso é lindo, gente. E a temática do Eclesiastes vem falar sobre essa situação. Ok? Ou seja, trabalhar, obedecer a Ele corretamente, com uma genuína consagração ao Senhor. Continuando no versículo 8, ainda vai falar: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito, da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora,
e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Eu tenho uma observação aqui, sem entrar no campo político, mas no Brasil, né? Como é que nós somos explorados, né? Como é que os governos, de forma corrupta, agem, como as coisas deviam chegar a nós, né? De uma forma direta, sensata, honesta, mas há N mãos que vão tirando, se apropriando daquilo que é direito nosso, né? Exploração. É interessante esse versículo que Salomão está falando aqui, numa província. E essa palavra província é uma palavra de origem persa. Mas Salomão tem conhecimento, é um homem muito culto, né? Falava várias línguas, muita cultura, e ele está falando acerca disso. Ele fala acerca da província com apanhado para o livro de Eclesiastes. E essa palavra, segundo o estudo que estou fazendo, é uma palavra de origem persa. Interessante isso. Então, dessas coisas, Deus dará um fim. Deus não vai deixar que as coisas ocorram de uma forma... Deus está no controle dessas coisas. O pobre não sofrerá continuamente. O opressor não terá o seu prazer perpétuo sobre a sua vítima. Deus há de intervir. Aí me veio a lembrança do Salmo 73, né, que tem como título O Problema da Prosperidade dos Maus. E o salmista vem dizendo acerca da arrogância, do ganho, né, desses ímpios. Aí quando chega no versículo 17, até que entrei no santuário. Quando a gente entra no santuário de Deus, a nossa alma se aquieta. A gente sabe que o Senhor é justo e que a justiça de Deus vai triunfar, vai prevalecer. Mesmo no nosso mundo, tem que ser esse mundo que vivemos, Deus há de trazer ao juízo todas as coisas. O mal não há de ser perpétuo, ele não continuará, será travado. Deus vai interromper sua trajetória. Como interrompeu no Salmo 73, interrompe também em nossos dias. Mas o que nós temos que estar cientes é até que eu entrei no santuário e vi o que Deus vai fazer. Como é que Deus trabalha essa situação? É para aquietarmos nosso coração. Os versículos 9 desse capítulo 5 diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. É verdade. Todos nós vivemos, quer seja o pobre, quer seja o rico, tem uma graça. É pela graça de Deus. Olha só que coisa linda. E é Deus que concede a devida proporção, provisão, melhor dizendo, provisão para a terra. A terra é maravilhosa, ela dá tudo, todo tipo de fruto, né? Respeitando o seu clima, os países, né? Mas ela dá o devido fruto. E é lindo isso. E falar de fruta, eu pensei logo na minha pera, né? Eu me amarro na pera. Aquela pera encharcada, muita água, né? Docíssima, é a minha fruta predileta, tá bom? Eu tenho uma ideia para vocês aí, queridos, tá bom? Então, e Deus dá à terra a sua provisão dele, de Deus, para a terra. E torna a terra fértil. Ela dá todos os tipos de frutos. Em cima da terra, as pequenos plantios. Mas abaixo da terra, um pouquinho, há outros que são as raízes da terra, te traz tudo. E esse versículo diz, é para todo mundo. Olha só, o proveito da terra é para todos. É para todas as pessoas, já que todos nós vivemos debaixo da graça de Deus. Aí daqueles que não conhecem o Senhor, ele não deixa de estar sendo assistido pela graça de Deus. O versículo 10 fala que nunca se fartará. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Nunca se fartará. Esse é o assunto do apetite, né? Esse assunto aí, em Eclesiastes, é tratado pela terceira vez. Ele fala acerca de nunca se farta. O assunto do apetite insaciável. Por 3 vezes vem em Eclesiastes. Ou seja, o desejo sempre é maior do que as posses. Você tem um olho, né? Nós temos um olho acima da nossa possibilidade de
adquirir a coisa. Nós estamos sempre assim. Né? Entendi. Ok. Então, nós temos sempre essa postura dos nossos olhos se saltarem, a concupiscência dos olhos, né? A ganância da vida. No caso, é um acréscimo, a ganância da vida. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que elas têm. Então, o desejo sempre maior do que as posses, e não importa a rapidez com que as coisas apareçam, que você venha a fazer aquisição na vida, você quer mais. Queremos sempre mais, sempre mais. Já no versículo 11 e 12, vai dizer, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Poucas coisas satisfazem tanto na vida quanto o sono. Poucas coisas. O sono é restaurador. O sono é gostoso. E ninguém fica sem tê-lo. Tem que ter uma saúde perfeita se não tiver umas boas horas de sono. Dormir mal nos incomoda. Então, quando aqui em Eclesiastes, esse sono gostoso do trabalhador, ele vai trabalhar, naquele tempo a lavoura, trabalha no roçado, né, até chegar o cair da tarde, depois ele vem para casa, vem à mesa e vai jantar, vai se alimentar com sua família. Depois vai se aquietar num sono leve, gostoso, de uma coisa que ele cumpriu. Por favor, que Deus é graça diante de Deus. Ok? Então, mas os gananciosos, eles raramente desfrutam de um descanso satisfatório. Os gananciosos não conseguem mesmo. Eles querem mais e mais das coisas. Versículo 13 e 14. Olha o que diz. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas de seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura ao filho que gerou, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Trabalhar. Né? Versículos 16, olha como é que ele fica. É lindo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Trabalhar para o vento. E no original, no hebraico, essa expressão trabalhar para o vento também é aflição de espírito. Né? Original, aflição, trabalhar para o vento. Como assim vai. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim vai. E que proveito lhe veio de haver trabalhado para nada, para o vento. Versículo 17, fala de trevas. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. As trevas, o furor, né? Esse estilo de vida econômico, avarento, a avareza, né? Que impede a pessoa de desfrutar do que ela já até possui. Ela quer mais e mais e mais. É trevas. Aí ele faz o sinônimo, né? Equivale a estar em trevas. Quem não já desfruta daquilo que a vida está dando, mas quer mais e mais e mais, cai em trevas. E para terminar o capítulo 5, versículo 18 a 20, a 20, dá para ler, é gostoso ler. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida,
porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. A vida, queridos, é um dom de Deus. Olha, um espírito alegre é de uma grande bênção. Uma grande bênção é a pessoa ser alegre, a pessoa se satisfazer com aquilo que tem. Isso é bênção de Deus. Isso facilita todo o emprego para a pessoa. Quando eu falo emprego aqui, é qualquer coisa que a pessoa venha querer realizar, por ela ter um coração feliz, isso já é realizável, porque ela se joga para fazer as coisas de forma prazerosa, porque ela tem dentro de si alegria. Isso também, a alegria, serve para abreviar as aflições. Quando nós sabemos que a alegria do Senhor é nossa força, nós nos satisfazemos nisso. Ainda que devemos passar por dificuldades, nós somos alegres somente ao cantarmos o hino. Assoviarmos apenas uma pequena frase de um cântico espiritual, isso já nos alegra a vida. Ou seja, isso já nos abrevia as aflições. Então, temos que nos contentar, e aqui tem duas bênçãos interessantes em Eclesiastes, nesse capítulo 5. E tem dois sentidos. Primeiro, um dos sentidos da alegria é nos contentarmos, o contentamento, que vem a ser uma sensação de satisfação interna. O que vem a ser alegria? No primeiro sentido, é nos contentarmos, ter um contentamento, uma satisfação interna uma sensação interna de satisfação, melhor dizendo, uma sensação interna de satisfação. Eu estou satisfeito. Outra coisa, outro sentido é ter prazer nas coisas adquiridas, como coisas agradáveis, né? Como uma boa viagem que vem a fazer, como uma aquisição de uma coisa prazerosa, você saber que a coisa não é o fim em si mesma, mas faz parte do processo do teu trabalho, né? Do teu esforço, do teu suor. Você tem prazer nessa coisa, isso também é bom diante de Deus. Tá? Entrando no capítulo 6, capítulo 6 vai trabalhar um outro contexto. Ele fala acerca da vaidade das riquezas, também da vida longa e das famílias abastadas. Ao mal que vive debaixo do sol, que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Esse versículo 1 e 2 fala do homem, né, que costuma ter tudo o que necessita para o seu gozo. Porém, o Senhor o deixa disponível à cobiça. Deus confere a ele essa liberdade. Ou seja, o deixa livre à disposição para que ele use para que ele use isso de forma que ele quer. E me vem aqui essa disposição que fala, é uma disposição mental, é idêntica àquela passagem que está lá em Romanos 1:28, né? O contexto é diferente, que fala acerca que Deus entregou os homens a cometerem toda certa, Deus entregou a disposição mental os homens a cometerem toda sorte de impurezas, né? Devido à sua sensualidade, sua sexualidade, sua lascívia, Deus entregou os homens a tudo, Sodoma e Gomorra. Mas aqui não se trata disso. Trata-se bem, eu só quero um bem, quero. Deus entregou esses homens a cobiça, no sentido de adquirir as coisas, né? Nessa disposição, essa coisa louca de querer fazer aquisição de tudo que os olhos põem. Onde você botou os olhos, você quer para si, né? Então Deus entregou essa disposição a esses homens. Mas olha só o que diz. Mas eles não vão ter oportunidade de viver, que diz aqui, versículo, mas Deus não lhe concede que disso coma. Eles não vão desfrutar desse bem. Outros vão, os estranhos é que vão desfrutar. Antes o estranho come. Também isto é vaidade. Você trabalha, luta, né? Se a sua luta, se esse teu trabalho, se esse ardor, fervor que você tem, ele não é prazeroso, não está no Senhor, não tem fim. O Senhor
Senão não conferimos ao Senhor essas coisas, vai ser vão. O segredo é que o Senhor esteja no centro dessas coisas, da nossa vida, até nas nossas aquisições. Elas vão ter um fim proveitoso, prático, útil, quando nós colocamos até as coisas que vamos adquirir na vida como um processo de bens que o Senhor está ali. Deus está aceitando. Deus está nos concedendo essas bênçãos, esse favor. Ok? Versículo 3 diz: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Aí ele vai trabalhar acerca de uma verdade absoluta na família dos judeus. Uma família numerosa. O judeu gostava de uma família cheia, né? Lembra daquele versículo que fala acerca de encher a aljava? Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Eu fui lá ver no Google, nosso dicionário, né, móvel, né? E o Google diz o seguinte: que venceu uma aljava? Aljava é onde põe as flechas, ok? E se a aljava for grande, ela vai dar para levar 25 flechas, quer dizer, se for pequena, dá apenas para levar 12. Então, quando o salmista fala acerca de uma família numerosa, né, a enche dele a sua aljava, isso me é bem-aventurado e feliz, no mínimo 12 filhos. Não sei, eu parei nos 2. Estou fora do contexto bíblico. Os irmãos aí, as irmãs, ficam à vontade, tá bom, queridos? Elane, fica à vontade, tá, querida? Você é nova ainda, tá? Então, há esse desejo. E desejo também que os outros desejos que tenha de uma vida longa. O versículo diz, acerca de ter uma vida longa, ele fala: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, uma vida longa. Aí já não é tanto o contexto dos judeus, mas o contexto da humanidade em geral. E quem quer morrer? 70, 80, né? Deus está chamando, mas você está... Né? Não chegou ainda a tua senha, né? Conforme diz a minha cunhada, se não chegou a senha, você fica na tua. Né? Ninguém quer morrer. A gente quer viver, se possível, com saúde, muita saúde, não é verdade? Então, a humanidade pensa em viver, e viver muito, muitos anos. Tem se gasto nos cosméticos, né? Na indústria cosméticas, né? Muita coisa. A indústria alimentar também, muita coisa. Todas elas estão voltadas para enderezar o ser humano e dar a esse homem muitos anos de vida, né? Dar ele quase uma perpetuidade, se assim fosse. Não o é, não é verdade? Mas aí chega, mesmo o possuidor destas bênçãos, dessas duas bênçãos de muitos filhos e de vida longa, o homem pode não ser capaz de desfrutar suas riquezas, família e vida. Mesmo assim, pode ter uma casa cheia e muitos anos de vida, mas mesmo assim ele pode não ser capaz de desfrutar o que a vida está dando para ele. Porque parece que em sua passagem pela vida, ele nasceu, né? Até parece que nasceu para nenhum fim, nenhuma utilidade. O cara vive, olha para trás e diz: puxa vida, tanta coisa, ele não soube aproveitar o bem da vida, aquilo que Deus tem dado ao ser humano, de bem dessa vida, né? Isso é triste. E aí, de 3 até o versículo 5, o Salomão, o autor, vai trabalhar que isso é melhor que fosse ter um aborto. Porque ele diz: olha, se alguém gerasse filhos, viver muitos anos, até avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que o aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde veio o aborto, em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. O importante é gozar o bem da vida. Não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Do versículo 1 até o versículo 6, dessa construção de Eclesiastes, nós estamos falando acerca da vaidade das riquezas, né? Da vida longa, da família
abastada, né? E do 7 a 12, é o pouco proveito, vamos entrar agora para terminarmos, é o pouco proveito que alguém tem nas coisas exteriores. O pouco proveito que alguém tem nas coisas exteriores. Lembrar que ele não deseja, né, que Salomão não está defendendo o aborto. Está apenas dizendo que quem não aproveitar a vida é como se assim fosse. Nasceu, passou pela vida, que a vida é um sonho, a vida é como nós usamos, nossos dias correm velozes, nós estamos no dia 10 de junho, né? Parece que a Covid-19 roubou os 3 meses de vida. É interessante isso. Nós estamos em junho, daqui a pouco já meio do ano, é coisa loucura. Tantos dias passados aprisionados e confinados por causa de uma pandemia no mundo. E os dias passaram rápidos, muito rápidos. Né? Então, vamos a versículo 7, que diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz do seu apetite. O homem tira pouco proveito, né, disso, né? Nunca se satisfaz. Interessante isso. O homem é avarento, né? Vamos entrar nos versículos 3, nós lemos acima do 3 a 6, fala do avarento. Nunca satisfaz. A sua alma gera na alma uma insaciabilidade do desejo. Essa insaciabilidade do desejo impede que ele desfrute do bem da vida. Está insatisfeito, está insaciável, nunca satisfaz. Né? E o versículo 8 vai trabalhar o seguinte: pois que vantagem, guarda bem a palavra vantagem, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Qual a vantagem? A vantagem é aproveitar a vida corretamente. Aproveitar a vida corretamente. Ter uma vida alegre, grata, piedosa, ter essa caminhada de vida. Na vida, vivendo a vida. Não deixando que a vida te leve, né? A música do nosso amigo, do grande compositor, deixa a vida me levar de forma alguma. Vocês estão na vida, usufruindo o bem da vida para a vida. Essa vida é maior, a vida eterna. Mas Deus, nesta vida, vai viver com abundantemente. Promessa do Senhor. Eu vim para que tenham vida e a tenham de forma abundante, prazerosa, completa, satisfatória. Isso é grato diante de Deus. É Ele que está nos concedendo. E o Salmo 116, versículo 9, fala acerca disso, no versículo 8. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Nós vamos andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Nós vamos desfrutar desse bem da vida. Ok? E versículo 9 diz: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Ou seja, melhor é a visão dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Melhor é o gozo piedoso do homem sábio, né? Das bênçãos presentes, que sabe se usar das bênçãos, sabe usufruir das bênçãos presentes, ter um gozo piedoso. O homem sabe o que vê isso. Ele se satisfaz das bênçãos presentes. Já o andar ocioso, ele fala aqui do andar ocioso, né? Do que o andar ocioso da cobiça. O andar ocioso é aquele que vagueia, deixa a cobiça levá-lo, né? Põe olhos em tudo, não se satisfaz, ser redundante com vocês, né? Desejos vagos, muito ruim, insaciáveis, pelo que não tem, né? Pelo que não tem. Isso é muito triste. Versículo 10, vamos quase lá. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Esse versículo me deixou assim com um parafuso na cabeça. Eu falei, o que está dizendo esse negócio? Fui nos comentários, fui no Google, nos comentários também bíblicos que temos aqui, e aí
esse homem aqui faz referência a Adão. Adão. Ele fala assim, sabe-se o que é o homem, ou seja, sabe-se em hebraico o que é Adão. Hebraico Adão, como Deus o nomeou, como Deus o fez, do pó vermelho. Adão que era ruivo, meio ruivão, né? Do pó vermelho. Esse pó é a sua fragilidade. Lá em Romanos 9:20, vamos ter exata completude, né, desse versículo aqui. Olha o que diz Romanos 9, versículo 20. Diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Por que me fizeste assim? Pode o objeto perguntar a Deus, ao seu Criador? E aqui, em Eclesiastes, está dizendo, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele, com o próprio Deus. Deus, fomos feitura do Senhor. Versículo 11. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que aproveita isso o homem? Nenhuma coisa. Nenhuma. Pela própria experiência de Salomão, ele mesmo responde, nenhuma coisa vai ser, tudo é útil, tudo é fútil, tudo é vã, tudo é vento, tudo é coisa, nada. Tudo é como se fosse puro abstrato, compreendendo do homem sem colocar Deus no centro da sua existência. Ok? Tem muito cuidado para entender Eclesiastes. Está falando do homem sem conhecimento de Deus e do homem com conhecimento de Deus. Ok? Há dois tipos de homens. E para terminarmos, no versículo 12 diz, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Ei! Quem declarar o homem será depois dele, debaixo do sol. Quem pode declarar? Sabe quem pode declarar? O capítulo que vem a seguir. O capítulo 7, porque nós estamos aqui respeitando um tempo. Capítulo 6, né? 1, 2. Nós estamos respeitando os capítulos, mas lá no livro, o livro não tem capítulo. Isso aqui foi posto por um padre Almeida para facilitar a leitura da Bíblia. Os títulos em negrito e os capítulos foram acréscimos, né? Colocaram na palavra, né? Para apenas facilitarmos a leitura e a compreensão do texto bíblico. Mas, na realidade, é um livro. Ele está dizendo o seguinte, todo o capítulo 7 vai responder o que é bom para o homem. Porque ele termina, pois quem sabe o que é bom para o homem? Aí, no capítulo 7, ele vai dizer, melhor. Semana que vem, por meio da Sônia Regina da Silva Meira de Lima, minha esposa, essa pergunta vai ser respondida. Guarde desde já. Um beijo no coração. Aberto às perguntas. Deus abençoe. Nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Zilmar, Ilma, Nelma, querem falar alguma coisa? Qualquer pergunta, Sônia é que está autorizada a responder. Tá bom? Tá bom. Eu faço, aí me retiro, aí a Sônia responde. Você joga as palavras no ventilador, depois Sônia junta tudo e transforma numa resposta. Ela faz um mosaico, coisa linda. Eu deixei de falar que no versículo 7, no Eclesiastes, diz o seguinte, olha, respondendo... Não, deixa eu falar. Não, a Sônia não quer. Sônia falou que me catucou aqui, né, para que eu não responda, não leia. Deixar para a semana que vem. Fazer o quê? Tá bom. Mas é muito interessante essas coisas que foram faladas aqui,
que é para onde o que o homem mais almeja: riqueza, bens, honra, fama. É tudo que ele deseja. Não existe mal nenhum nisso. Desde que Deus esteja no centro. Isso mesmo. Que se Deus não estiver no centro, os bens sobem a cabeça, a honra sobe a cabeça. Tem aquele ditado: se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E as riquezas, os bens e a honra dão poder a uma pessoa. E se Deus não estiver no centro, a gente vai conhecer a pessoa. Isso mesmo. É por aí mesmo, Elaine. A pessoa fica até perigosa. Verdade. Vira um psicopata. É um perfil de psicopata. Né? E a gente acha que o psicopata é aquele que mata friamente, né? Mas a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é uma médica e ela escreve vários livros. Ela escreveu um livro falando sobre o perfil do psicopata. É o psicopata social, né? Social. Ele é frio. Ele é exatamente tudo. Ele corre atrás dessas coisas. Bens, honra, poder. Né? A gente vive rodeado desse tipo de psicopata, desse tipo de pessoa. Né? E a Bíblia, ela fala, principalmente aqui nesse livro, ela fala muito bem a respeito desse assunto. Zilmar, Nelma, querem falar alguma coisa? Só lembrando, então, que no sábado, na nossa sala, aqui novamente, às 16 horas, teremos a nossa lição da Escola Dominical. Será a lição de número 11, a Ceia do Senhor. E quem vai ministrar essa lição para a gente vai ser o nosso irmão licenciado Danilo Portugal. Ele vai estar aqui com a gente na sala para dar essa lição para a gente. Tá bom? Tá ótimo. Vamos terminar, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Amém. Elaine? Oi, Sônia. Ah, tá. Então, pedir que ore pelo menino, né, Ui, minha mão ficou na frente. Não, pedir que ore por Eliane, sem esquecer dela, né? Lá Flávio está pedindo doadores de sangue e também pedindo pela saúde dela. Vou abrir a 2, tá? 202. Vem aqui nos fundos. Vamos orar, então, para terminar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa tarde que tu nos concedeste, por esse estudo, Senhor, da tua palavra. Nós louvamos o teu nome pela existência da tua palavra que esclarece as nossas mentes, Senhor, que nos mostra o caminho para a verdadeira felicidade. Às vezes corremos atrás da felicidade a qualquer custo e a gente vê pela tua palavra que são coisas bem simples que podem nos fazer verdadeiramente felizes. E nós te agradecemos porque nós temos esse esclarecimento, porque tu nos deste a tua palavra para nos esclarecer, para o caminho de uma boa vida está em obedecer a tua palavra, em atentar para a tua palavra, em ler a tua palavra e tirar ensinamentos para a nossa vida. Esse é o segredo de uma boa vida. E que as pessoas ficam procurando esse segredo e não existe segredo nenhum. A Bíblia está aí aberta a todos aqueles que desejarem ler. E nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos. Vemos, Senhor, colocar os enfermos diante do teu altar nesse momento. Nossa irmã Eliane precisa, Senhor, da intervenção direta da tua mão.
sobre esses médicos que estão cuidando dela, desses medicamentos, Senhor, que tu sejas com a tua serva naquele lugar. Ó Pai, toma, Senhor, nas tuas mãos a sua vida. E se assim for da tua vontade, Senhor, que tu faças um milagre, Senhor, na vida da tua serva. Seja, Senhor, com a nossa irmã Raimunda, que está aqui conosco. Tome, Senhor, a sua vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, a sua saúde nas tuas mãos. Ela tem muitos motivos, ó Pai, para te agradecer. Nós também, Senhor, pela cura do Henry, ó Pai. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus e não há outro além de ti. A quem nós, Senhor, devemos a nossa adoração, a nossa honra, a nossa glória por toda a nossa vida. Porque só tu és merecedor, Senhor, da nossa adoração. Nós glorificamos o teu nome. E viemos, Senhor, te pedir que tu estejas, Senhor, sendo com a tua serva Raimunda, curando, Senhor, a tua serva, Senhor, desse mal-estar, desses males, Senhor, desse mal-estar que ela está sentindo, ó Pai. Viemos te pedir também pelos demais enfermos, ó Pai. Te pedimos, Senhor, pelo nosso país, pelos governantes, ó Pai. O nosso país, Senhor, ainda é um dos únicos, ó Pai, que não conseguiram conter, Senhor, essa doença. Senhor, por essas divergências, por essas brigas descabidas, ó Pai, que estão acontecendo entre o governo e a imprensa, Senhor. E essas brigas, ó Pai, estão causando desgaste, Senhor. Pessoas estão morrendo, ó Pai, por causa, Senhor, de uma indefinição sobre o que fazer com relação ao isolamento social. Toma nas tuas mãos, Senhor, o nosso governo federal, nosso governo estadual, nosso governo municipal, que tu estejas dando, Senhor, sabedoria a eles, ó Pai, para que eles saibam o que fazer. Toma-nos, Senhor, toma a nossa igreja nas tuas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, por esses meios que nós estamos tendo, Senhor, de estarmos conectados, ainda que não possamos estar juntos na tua casa, mas a igreja somos nós. Nós somos o templo de habitação do teu Espírito Santo. E onde está um servo teu lavado pelo sangue de Jesus, aí está a igreja. Nós estamos aqui como igreja, reunidos, conectados nessa sala. E nós te agradecemos por essa tecnologia que nos possibilita isso. Seja conosco, nos guarda, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Até sábado, então, tá bom? Tchau. Tchau, queridos.